Hoje eu vim te falar, comentar aqui com você sobre um discurso de formatura que o Steve Jobs fez em 2005 para a Universidade de Stanford. E analisando esse discurso, eu percebi algumas coisas, alguns pontos sobre esse discurso que ele fala, que ele conta da história dele e da visão dele sobre o universo, das leis universais, da lei da atração. E hoje eu vim te contar um pouquinho sobre isso. Então, assim, esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente do que eu trago aqui, mas como eu estava estudando exatamente esse discurso, eu percebi algumas coisas, fiz algumas anotações para mim e eu vou compartilhar com você hoje um pouquinho dessas anotações, beleza? Para quem não sabe, gente, né? Por que eu estava estudando esse discurso? Eu estudo inglês e um dos textos que eu estava estudando em inglês era o discurso, Commencement Address do Steve Jobs, né? E aí eu estava estudando esse texto, então eu tenho que escutar várias vezes o texto. E, claro, eu percebi alguns aspectos, né, do que ele contou da história dele que eu achei muito legal, muito inspirador e muito relacionado ao que a gente fala aqui, né? De ouvir o seu superior, de tudo isso. E às vezes a gente nem relaciona esse tipo de comportamento ao Steve Jobs, que era uma pessoa totalmente de negócios e tal, né? E a gente não relaciona esse comportamento a ele. Então, eu trouxe aqui para você algumas coisas que eu captei durante esse discurso, né? Na conversa dele, na história que ele contou durante esse discurso, e vou trazer aqui para você, beleza? Então, se você já gosta desse assunto, lei da atração, as leis universais e tal, já clica aqui no gostei para eu saber que você gosta desse assunto. E também quando você curte o vídeo, ele faz com que o canal cresça, porque esse vídeo chega a mais pessoas e ajuda ainda mais pessoas a ter acesso a esse conteúdo. Então é um ganha-ganha, tá bom? Eu sei que você gosta desse conteúdo e faço mais conteúdo desse pra você, e você também ajuda a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Além disso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Tem muito conteúdo legal, então assim, não deixa de se inscrever para você não perder outros conteúdos, outros vídeos como esse, tá bom? E agora vamos lá. Só para te situar aqui, eu vou te explicar como que era esse discurso, o que é que o Steve Jobs falou, e aí a cada ponto do que eu vou falando aqui pra você quais foram os aspectos que eu captei disso, tá? Eu não vou ler o discurso aqui, porque é longo, ele tem 14 minutos de áudio, né? Então, assim, pra eu ler aqui ia ficar bem longo. Então, eu vou pegando as partes que eu entendi da história dele, que fazem sentido com essa questão da lei da atração, de confiar no eu superior, na fonte, etc. E vou trazendo aqui pra você, beleza? O discurso, né, o Steve fala que ele vai falar de 3 pontos da história dele. A primeira coisa, o primeiro, vamos dizer assim, ensinamento que ele quer falar, a primeira história que ele conta é sobre conectar os pontos. E aí ele conta a história desde quando ele nasceu, que essa história de conectar os pontos começa desde que ele nasceu. O Steve, para quem não sabe, ele foi adotado, a mãe dele, né, era uma mulher solteira, e essa mulher solteira não tinha condições, não quis ficar com o bebê. Então, logo que ele nasceu, ela colocou ele para adoção, só que ela queria, como ela é uma mulher que não tinha tido estudo, ela queria que ele fosse adotado por pessoas com faculdade e tal. Só que, né, ele tinha conseguido, até então, ela tinha conseguido para adotar ele um casal de advogados. Porém, não sabiam o sexo do bebê ainda. E esse casal de advogados decidiu que só queria uma menina. Então, quando o Steve nasceu e era um menino, eles falaram, não quero esse bebê. E aí, o hospital, né, a instituição de adoção, entrou em contato com outro casal para saber se aceitava um menino. E esse casal falou na hora que aceitava. E esses eram os pais, né, se tornaram os pais do Steve. A grande questão é que essas pessoas não tinham faculdade. A mãe dele não tinha nem terminado o ensino médio e o pai dele nem tinha começado o ensino fundamental. Então eles não tinham faculdade e eles prometeram, a única forma de fazer com que a mãe do Steve, a mãe biológica, aceitasse que eles cuidassem do Steve, ou seja, adotassem ele, foi eles prometerem que quando o Steve chegasse na idade, né, do ensino médio, final do ensino médio, eles colocariam ele numa faculdade. E foi o que eles fizeram, apesar de não terem condições para isso. Economizaram a vida inteira e colocaram o Steve numa faculdade. Quando ele entrou na faculdade, o Steve escolheu uma faculdade até bem cara, que ele fala. E aí ele foi para essa faculdade, só que quando começou o curso tal, depois de alguns meses, ele decidiu que ele não queria mais fazer aquele curso. E aparentemente, essa é a primeira lição que eu capturei, né? E ele fala também. Ele não tinha sentido ele abandonar o curso. Afinal de contas, o pai dele, né, os pais deles tinham gastado e economizado a vida inteira para que ele tivesse aquilo, já que eles eram pessoas sem muitas condições financeiras, afinal eles nem estudo tinham.
Então eles economizaram a vida inteira para cumprir aquela promessa que eles tinham feito. Mas ele não via mais sentido ficar naquela faculdade, não fazia mais sentido para ele estar ali, não fazia mais realmente o coração dele cantar, se é que a gente pode dizer assim. E aí ele simplesmente parou a faculdade, ele não saiu da faculdade, né? Você pode ficar na faculdade por um período como visitante, ou seja, ele não está mais matriculado no curso que ele estava, mas a faculdade te permite ficar lá como visitante. Você não tem mais lugar na faculdade, ou seja, você não tem mais dormitório, né? Na faculdade nos Estados Unidos, para quem não sabe, é assim, né? Em grande maioria, os estudantes ficam no campus e aí eles ficam ali, eles dormem, eles têm um dormitório ali, né? Quando você paga a faculdade, está incluindo acomodação, por isso que o custo é bem alto. Acomodação, alimentação e etc. Só que ele não tinha mais direito a isso, alimentação, acomodação. Então, o que acontecia é que ele dormia, às vezes, no sofá de colegas que ainda estavam matriculados e tal, e ficava vivendo ali pela faculdade da forma que dava, comia em centros comunitários e tal. E aí, só que assim, como ele fala, não fazia sentido nenhum ele abandonar o curso, né? Mas ele abandonou porque ele não via sentido. Até que começou uma época que ele viu pela faculdade, a faculdade na época era uma das melhores em caligrafia, em tipografia, né? Em estudo de tipografia, letra, fontes, né? E aí a escrita de fontes e tal. Só que lembra que nessa época a gente ainda não tinha computador pessoal, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Computador de mesa e tal. Porque quem criou foi o Steve Jobs. Então, o que acontece? Ele estava na faculdade ainda. O que aconteceu é que ele começou a estudar essas fontes e tal, porque ele achou lindo, ou seja, ele só seguiu aquilo que ele achava bom de fazer, o que realmente fazia o coração dele cantar. E ele começou a aprender essas fontes e tal, e seguiu a vida. Depois de um tempo, ele decidiu realmente abandonar a faculdade total, não ia mais nem como visitante e tal. Só que naquele momento, né, abandonar a faculdade, fazer uma coisa que não tinha nada a ver, mais artística, né, tendo em vista que o curso que ele fazia não era relacionado a isso e tal, não tinha sentido nenhum, não parecia certo para a maior parte das pessoas à volta dele, né, já que a gente está falando aí de, sei lá, provavelmente 1980, por ali, né, então para a maior parte das pessoas o mais correto naquela época era você realmente conseguir uma profissão, se formar naquela profissão, procurar um emprego, para alguém te empregar, para alguém oferecer uma oportunidade para você, e não você abandonar tudo e fazer só aquilo que a sua intuição te guia, né? E aí o que aconteceu? Alguns anos depois, o Steve Jobs começou, né, toda a questão de criar o computador lá na garagem da casa dele, dos pais dele. Ele abandonou a faculdade, voltou para casa e tal. E o que fez, né, dos primeiros computadores da Apple, se eu não me engano são os Macintosh, eu acho, né, que foram os primeiros, ter um diferencial muito, muito grande, foi a questão principalmente da tipografia. Eram os computadores que tinham a tipografia muito mais bonita, né, porque antes o computador era aquela coisa de empresa gigante, não tinha nem uma aparência agradável. E pelo fato dele ter estudado isso, ele entendia muito bem disso. E foi um grande diferencial da Apple. Então, onde que eu quero chegar aqui, né? O primeiro ponto, a primeira grande lição aqui que eu anotei para mim sobre a história dele, e ele fala nesse anúncio, né? Nesse discurso, na verdade, é você seguir a sua intuição. Siga a sua intuição, siga o seu coração, aquilo que você realmente deseja fazer, ainda que não faça sentido para a maior parte das pessoas. Por que o nome da história é Connect the Dots, né? É que eu tô falando inglês porque eu tava estudando até agora. Então, assim, conectando os pontos. Porque exatamente é conectar os pontos que você precisa fazer, sabe? Só que quando você tá na situação, você não tem como conectar os pontos. Ou seja, agora, talvez você esteja aí com dúvida sobre fazer alguma coisa, de seguir a sua intuição tá te dizendo para fazer algo, não faz sentido nenhum para você isso que você vai fazer ou que você deseja fazer seguindo a sua intuição, nem para as pessoas à sua volta. Só que lá na frente, como o Steve fala, ele entendeu por que tudo aconteceu na vida dele, porque também é uma questão da gente não culpar as coisas, né? São dois pontos interessantes nessa história, porque se a mãe dele não tivesse, no caso, não abandonado, mas colocado ele para adoção, se aquele casal não tivesse adotado ele, todas as circunstâncias que aconteceram na vida dele levaram ele à escolha que ele fez e a chegar onde ele estava. Outra coisa também é a questão de ele ter seguido a intuição dele, de não ter continuado no curso, embora para toda a sociedade, como ele fala, era um curso bem caro, então provavelmente era um curso de excelência, de renome e tal, mas ele abandonou isso para fazer o que não parecia lógico para ninguém. Ele estava perdido naquele momento, só que ele entendeu
entendia que a única coisa é que ele não estava... Aquele curso não tinha sentido para ele. A faculdade, na verdade, não tinha sentido para ele, porque ele não fez outro curso depois, tá? Então, o que parecia para a maior parte das pessoas da época, o caminho do sucesso, não fazia sentido para ele, para fazer uma faculdade, seguir uma carreira, né? Embora ele não visse solução nenhuma, porque assim, se a gente parar para analisar há 30, sei lá, 40 anos atrás, qual era a solução para as pessoas? Seguir uma profissão tradicional. E aí não tinha uma outra forma de fazer aquilo acontecer. Só que ele seguiu a intuição dele, não faz sentido pra mim isso, eu sei que vai aparecer alguma coisa que faça, e cada coisa que aparecer que faça sentido pra mim, eu vou seguir o meu coração. Então tem dois pontos interessantes aí, né, do que a gente vê, no caso eu estudo tanto o conteúdo do Abraham Hicks, os conteúdos de Bashar, e agora o conteúdo de Conversando com Deus, o Neil, esqueci o nome do cara, gente, olha eu, Neil Donald Walsh. Então, o que acontece, né? Li ontem um livro e eu já esqueci o nome. E aí, o que acontece? Eu estava lendo uma parte do livro que ele fala exatamente isso. Que Deus está perguntando, na verdade, o Neil está perguntando para Deus, né? Qual forma que eu sei que as minhas decisões são verdadeiras, que estão vindo realmente de Deus? Porque às vezes é difícil confiar, né? Que as intuições estão vindo realmente de Deus. E aí Deus fala que você vai sentir pelo sentimento que você está tendo. Se aquilo é bom, é verdadeiro para você. Se aquele sentimento faz você fazer mal, não é verdadeiro para você. E aí, um outro ponto que Deus fala também é que às vezes a gente vai olhar para nossa intuição, na maior parte das vezes não vai parecer certo. Por que não vai parecer certo? Porque é diferente de tudo que você viu antes, tá? A grande coisa é essa, é diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo, é diferente de tudo que você aprendeu, mas não significa que por isso é errado. Né? Então, por muitas vezes a sua intuição vai dizer para você fazer coisas que aparentemente são, aos seus olhos, você pode encarar como errado, porque é diferente de tudo aquilo que você aprendeu. E aí vem um ponto interessante, né, que eu gosto de frisar nisso, porque a nossa mente, o que a nossa mente considera hoje como certo ou errado, é só com base no arquivo que ela tem. A nossa mente é um grande arquivo, né, de tudo aquilo que a gente aprendeu, que vivenciou com as outras pessoas à nossa volta, que também estão ali presas na mente, no que elas aprenderam, vivenciaram, tal. Então, a gente aprendeu, pegou uma gaveta de arquivos de uma outra pessoa e jogou na nossa cabeça, que são os conhecimentos que a gente tem da nossa família, dos nossos pais e tal. E aí a gente hoje tem essa, né, acumulado de arquivos na nossa mente do que é certo, do que é errado, só com base no que já foi feito. E o que acontece, como diz no livro do Ho'oponopono, Limite Zero, o Dr. Hyolyn fala que você tem duas formas de agir, ou pelos programas que estão acoplados na sua mente, que seriam esses arquivos, como se fosse um computador. Tem um computador e o computador só executa aquilo que foi colocado na cabecinha dele, ou seja, na memória dele, né? Vamos dizer assim. Então é como se aqueles arquivos fossem o certo para ele, porque é tudo que ele conhece, é tudo o caminho que ele já pisou até agora, então isso ele considera certo, vamos dizer assim, no caso da gente. E aí, qualquer coisa que for diferente disso, para ele pode considerar errado, porque é um objeto estranho, né, ao que ele considera ali, aos arquivos que ele tem. E aí o professor Hyolyn, o doutor Hyolyn, na verdade, ele falava o seguinte no livro, né, no Limite Zero, que a sua vida vai continuar a mesma se você continuar seguindo os programas, os arquivos que estão ali na sua mente, que foi só o que você já viveu, que as outras pessoas que vieram antes de você já viveu e tal. Ou você pode seguir a inspiração, que é permitir, seguir a intuição, porque a intuição é tudo de novo. Ela não está baseada mais só no que você tem de arquivo mental. Ela vem realmente da sua fonte, então ideias novas, concepções novas, né, e que aparentemente no início parecem muito errado para você, tá vindo da sua fonte, né, e é uma inspiração porque é algo que você não viveu, não tá vindo do seu arquivo mental. Então no primeiro momento vai ser totalmente diferente de tudo que você viveu. Só que não descarte essa ideia como errada só porque é diferente do que você tem no seu arquivo mental, né? Então, a gente percebe a grandeza disso e a certeza de como isso funciona exatamente olhando a história do Steve. Porque se a gente parar para analisar, é muito errado, né? Se parar para analisar hoje, na lógica, não. A gente está acostumado a ter computador e tudo. Mas tudo que ele criou era totalmente novo para a época. Porque antes, né, de ele criar um computador pessoal, era o quê? Era aqueles computadores empresariais gigantes que cabiam numa sala, de tão grandes que eram. Não era o objetivo de você ter um computador em casa, poder trabalhar. Agora a gente percebe a grandeza que é você seguir a sua intuição. Porque olha o tanto de coisa que esse homem criou a partir de uma intuição que começou lá na faculdade, que não tinha sentido
Nenhum, se parar para analisar. Ele seguiu a intuição dele. Poderia parecer errado para todo mundo da época. Se a gente parar para analisar, um cara que, tipo, um estudante, né, jovem, no começo da vida, abandonar a única coisa que as pessoas acreditavam que era certo ele fazer, para ter o sucesso na vida, que era fazer uma faculdade. Então ele abandonou seguindo o quê? Seguindo a intuição dele, ouvindo o coração dele, né? E muitas vezes a gente vai se basear na galera da arquibancada e vai ignorar a nossa intuição, porque a gente acha que aquilo é errado. Só que lembra disso do livro Conversando com Deus, que eu acho muito legal. Errado, aparentemente errado, é só porque não tá no seu arquivo mental. Então é diferente, entendeu? Não é errado, é diferente, mas não significa que vai te levar para um lugar ruim. Pelo contrário, quando a gente olha para a história do Steve Jobs, quanta coisa grandiosa ele construiu, seguindo a intuição, seguindo o que não parecia lógico, saindo de um curso bem sucedido para fazer arte, né? Vamos dizer assim, tipografia, gente, na época que não tinha computador, é desenhar letras, tá? Então, assim, tipo lettering que tem hoje, que as pessoas desenham letras, né? Então ele seguiu para isso, só que o quanto de coisa tava na frente lá, né? Mais para frente, é como se fosse assim, você tem 2 caminhos, né? Para você ir. E aí, no caso do Steve, ele tava na frente de 2 caminhos. Pensa que você tá na frente de uma estrada e tem dois caminhos. Um é um caminho asfaltado, perfeito, assim, para você andar. O outro tá cheio de pedregulho, parece que só tem, tipo, é uma trilha no meio do mato. E aí, contra todas as opiniões de fora, ao invés de seguir pelo caminho asfaltado, que parece lógico, você segue o seu coração e vai pela trilha que parece mato. Só que aí é nessa trilha que parece mato que lá na frente você pode encontrar ouro, você pode encontrar diamantes, você pode encontrar todas as coisas que estavam ali esperando por você. E se você não passar por aquele caminho, você não vai ver. E aí, quando você chegar, se você se atrever a não ouvir a opinião de todo mundo e ir pelo caminho que parece mais lógico, mas fazer aquilo que o seu coração está dizendo para você fazer, lá na frente, quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai ver todo o sentido que tinha cada parte daquele caminho, até mesmo as pedras que você precisou remover para você passar. Então essa parte da história dele é muito legal, porque você entende realmente o poder de seguir a sua intuição, o poder de seguir o seu coração, o poder de fazer as escolhas que parecem certas para você. Então essa é o primeiro ponto que eu anotei, assim, né, da história do Steve Jobs, que tem tudo a ver com o que a gente aprende, de seguir a sua intuição. Um outro ponto interessante também é o que Bashar fala. Bashar é uma consciência, né, canalizada, se não me engano, pelo Darryl Anka. E aí o que acontece é que ele fala o seguinte: um dos ensinamentos de Bashar eu acompanho sempre eu não lembro o nome do canal, acho que é Infinitando, que eu gosto muito. E ele fala bastante sobre Bashar. Eu aprendi esse método dele, que é um método do Bashar, né, que ele compartilha. Eu esqueci, o Edu do Infinitando. E aí ele fala muito sobre Bashar, então eu ouço bastante através do canal dele. E ele fala o seguinte, que Bashar diz o seguinte: você deve seguir na sua máxima empolgação, sem nenhuma expectativa. É muito contraditório a gente fazer isso. Fazer as coisas que estejam na nossa máxima empolgação, que empolgam mais a gente a fazer, que são inspirações realmente, que a gente faz porque enche nosso coração de alegria. E o Steve fez isso, se parar para analisar. Ele não tinha sentido para ele, não fazia o coração dele cantar, estar mais naquele curso, naquela faculdade. E aí ele foi fazer um curso de letras, não letras como aqui hoje no Brasil, que é português, não, mas letras de desenhar a letra. Porque naquele momento era o que fazia o coração dele cantar, era o que tinha sentido para ele, era a máxima empolgação dele. E não tinha expectativa, porque ele não sabia onde aquilo ia dar. Mas ele confiar, essa questão de você não agir com expectativa, basicamente é você confiar que tem alguém ali por trás, que tem algum sentido naquilo, que você ainda não conhece. É você também aprender, não é aprender que eu quero dizer, mas você reconhecer, essa é a palavra melhor, reconhecer que você é um aprendiz e que você ainda não sabe de tudo. Então, assim, é tirar um pouco a nossa arrogância de a gente estar certo, sabe? E simplesmente colocar de lado e confiar que deve ter algum sentido ali que eu ainda não vejo. É realmente reconhecer que eu não tenho a visão total, sabe? Me colocar num lugar de que eu posso confiar que tem algo maior e mais sábio cuidando de mim e me guiando. Então essa que é a questão, sabe? De você tirar a arrogância de, não, mas isso é errado. Porque quando a gente faz isso, coloca uma etiqueta em alguma coisa, a gente tá querendo dizer que só a nossa opinião é válida. Agora, quando a gente tira essa responsabilidade de estar certo, né? E tira as etiquetas que a gente coloca nas coisas, etiqueta tá certo, errado, é certo ou errado, é assim ou é assado, sabe? E aí você simplesmente acredita que eu não tô vendo tudo. É aprender o que até o Steve fala isso numa parte do
do discurso também. Ele fala, né, é que na tradução do inglês vai ficar meio assim, mas seja tolo, no caso. O ser tolo, que ele quer dizer, não é você ser bobo, não é isso, mas você se abrir para aprender. É nunca acreditar que você já sabe o suficiente, porque quando você acredita que você sabe o suficiente, você não se abre para aprender mais nada ou para deixar ser guiado. É o ser tolo, no caso que ele fala, da inocência de uma criança. A criança, ela te deixa pegar na mão e te conduzir. Ela se abre, ela não fala, não, eu já sei tudo, ela se abre, sabe, para o novo, como se ela simplesmente compreendesse que ela tá aqui para aprender e que tem gente ali que sabe mais que ela e que ela pode confiar. É mais ou menos isso. Então é essa que é a questão, da gente confiar e não se colocar no lugar de que, não, eu sei que isso vai dar certo, eu sei que isso não vai dar errado. Eu não consigo encontrar a palavra correta, mas é você se permitir. Se você souber a palavra correta que eu tô querendo dizer, entendeu a minha intenção e souber, coloca aqui nos comentários. Mas é a questão basicamente de você se abrir, de você reconhecer que você é um aprendiz, que você tá aqui num processo, né, de aprendizado e que tem coisas ainda que você ainda não vê e você ainda não sabe, mas que tem algo maior que sabe que tá te conduzindo para isso. Então essa que é a questão, é a grande questão, né, de ele simplesmente reconhecer que a expectativa, eu não tenho como criar uma expectativa, eu não sei no que isso vai dar, mas eu confio que talvez dê uma coisa boa. E também tem um outro ponto importante aí, né, também na questão da lei da atração, que é o pensamento positivo. Porque eu posso, né, eu crio a minha realidade, né? E aí tem uma coisa que eu falo bastante. A gente colapsa qualquer onda. Tudo é onda. O dá certo e o não dá certo. São só possibilidades. Só que aquilo que eu foco, meu pensamento, ele vai colapsar. Né? Então, se a minha intenção, no caso, se o meu pensamento está sempre constante de que talvez isso dê errado, eu estou colapsando a possibilidade do dar errado. Tem duas, é como se fosse o que eu falo o tempo todo aqui. Duas plantinhas, são 2 vasinhos de planta. Tem o dar errado e tem o dar certo. Qual que eu resolvo regar, cuidar e adubar? O dar certo ou o dar errado? Quando eu penso positivo, eu crio expectativa positiva sobre algo, eu estou regando, cuidando, adubando a plantinha do dar certo. Quando eu penso que vai dar errado, eu estou regando, adubando e cuidando a plantinha que vai dar errado. Então, assim, a escolha sempre é minha. Então, ele confiou que não sabia, ele não tinha expectativa sobre aquilo, que pode acontecer disso. Ele agiu na máxima empolgação, que fazia o coração dele cantar naquele momento, mas ele também pensou o positivo. Disso deve vir alguma coisa boa. Eu ainda não vejo, mas tem alguma coisa boa aqui. Então, também é essa outra questão do pensamento positivo, da gente confiar, porque pensamento positivo para algumas pessoas, né, que não entendem que cria a realidade através do pensamento, entendem que pensamento positivo é bullshit, é bobeira. Não, e não é bobeira, porque se você cria a sua realidade através da sua consciência, do seu pensamento, quando eu resolvo pensar negativo, eu tô criando mais do mesmo. Quando eu resolvo pensar positivo, eu também tô criando mais do mesmo. Então, assim, quando eu penso positivo, eu só tô escolhendo deliberadamente aquilo que eu quero colher. Então, assim, eu me amo tanto que eu não vou gastar meu tempo criando uma vida miserável para mim. Basicamente é isso. Né? Então tem essa outra parte aqui também que é muito interessante. Agora vamos para a segunda parte aqui do que eu anotei das lições dele. A segunda parte que eu achei muito interessante foi de abraçar o contraste. A gente às vezes tem dificuldade de compreender isso, de abraçar o contraste, né? E aí na história do Steve fica muito legal isso. O que acontece? Ele criou a Apple e por pouquíssimo tempo a Apple virou uma potência gigante, né? Ele já estava ganhando milhões e tal, muito jovem, acho que antes dos 30 anos. Só que aí ele foi demitido da empresa que ele construiu. Por que disso, né, gente? Eu não entendo muito bem dessa questão aí de investidores e tal, mas pelo que dá para entender, para o crescimento da Apple, ele tinha investidores, etc. E ele contratou uma pessoa que era para a parte de divulgação, de marketing, estratégia da empresa. E essa pessoa, as ideias dele com essa pessoa começaram a divergir muito. E pelo fato de divergir, e as do Steve eram de um ponto, do cara era de outro, os investidores tiveram que optar com quem ficar. E os investidores, que acabam tendo mais, como eu posso dizer, controle sobre a empresa do que o próprio criador, já que são eles que investem a grana na empresa, optaram por
desligar o Steve. E ele foi demitido da empresa que ele mesmo criou. E aquilo para ele, naquele primeiro momento, foi devastador. Porque ele amava fazer aquilo, ele amava aquela empresa, afinal de contas ele criou porque ele gostava muito do que ele fazia. Mas é aquilo, né? Durante esse período que ele que ele saiu da Apple, o que aconteceu? Ele criou 2 grandes empresas nesse momento, que foi a Next, que era uma outra empresa de computador, e a Pixar, né? A empresa hoje que a gente conhece, que faz o filme, que hoje em dia ela foi comprada, se eu não me engano, pela Disney, ou feito uma parceria, eu não sei como é que tá exatamente, mas a Pixar do Toy Story, do Buzz Lightyear, então assim, essa empresa foi criada por ele no momento que ele tinha sido demitido. E aí o que acontece, né? Ele fala até uma parte que é interessante. Ele não fala, tá, na história de contraste, etc. Eu fui absorvendo a história dele, que ele foi contando e entendendo, traduzindo em miúdos com base no que eu já estudei sobre lei da atração. E ele fala que a vida vai dar o remédio certo na hora que você precisa. E aí o que acontece, né? Ele entende, ele não olha para o momento que ele foi demitido da Apple como uma coisa ruim. Naquele momento, é claro, ele não olhou e falou, uau, que legal, vou ser demitido. Óbvio que não, né? Era um contraste, era uma situação diferente daquilo que ele esperava. Só que aí ele tirou proveito dessa história, né? Porque assim, um contraste é você entender a situação que está acontecendo ali e focar no que você quer. Porque aquela história, aquele momento, aquela situação, ela tá só te dando oportunidade de escolher de novo, de ter clareza sobre o seu objetivo, sobre o seu desejo. E aí o que ele fez? Ele criou 2 grandes empresas, né, que era a Next e a Pixar. E o que aconteceu? A Pixar hoje, assim, é uma das maiores, realmente, né, de animação gráfica. Ela levou a animação gráfica para um outro nível. Eu assistia muito desenho quando eu era pequena, principalmente filme, essas coisas, e dá pra você ver com clareza, porque antes os desenhos da Disney, se você parar pra analisar, eram desenhos mais assim, eles eram mais rústicos. E pelo fato do Steve ter toda essa questão focada na computação gráfica, em tudo isso, por conta do histórico dele na Apple, o que aconteceu é que ele levou a computação gráfica, os desenhos animados, para outro nível. Quando a gente para pra assistir, às vezes, filme de desenho animado, tem imagens que você nem consegue imaginar que aquilo não é real. Porque, assim, os personagens, às vezes, eles têm traços, ou até o cenário mesmo do filme, quando a gente para pra analisar, parece que é real. Você não consegue entender que foi criado aquilo ali, que foi feito, né, num computador e tal, que não é uma imagem que gravou de algum lugar. De tão perfeito que é. E isso começou com a Pixar, porque... A Pixar não, gente, desculpa, com a Pixar lá atrás, porque foi criado por uma pessoa que tinha toda essa visão gráfica, não só da imagem do desenho, mas muito além disso. E aí ele criou um negócio muito bom. Hoje a gente vê os filmes de computação gráfica, meu Deus, são muito legais. Eu adoro os filmes da Pixar. E aí a gente percebe isso, né? A grandeza do que ele criou no momento que... Era um momento de contraste, mas ele abraçou aquilo, ele entendeu aquela situação, ou seja, ele tomou o remédio, né? Porque é isso, o contraste são lições que a gente passa, não é nem lições, eu não gosto de dizer, não é um castigo da vida, não é isso, mas é um momento da vida para você expandir seus desejos, tá? É isso que acontece com o contraste, por isso que não acaba nunca. Que a pessoa pensa, mas então eu vou começar a ler atração e vou viver feliz para sempre, nunca mais acontecer nada na minha vida. Não, não é que não vai mais acontecer nada, é a forma que você encara que você precisa mudar, tá? Porque se você não tiver mais nenhum contraste para passar, é como os Abraham fala, o contraste mantém o eterno na eternidade. Você só é eterno, ou seja, vem outra vida e fica aqui na Terra e tal, porque tem um contraste, tem desejos que te inspiram a realizar mais. E geralmente esse desejo vem de uma situação que você percebe algo que você não quer, ou que você não tem, e escolhe algo que você quer, ou que você é diferente daquilo que você viveu, que fez você perceber. E aí ele percebeu aquela situação, o que ele não queria daquilo, e o que ele queria, e começou a criar mais e mais e mais. Passou alguns anos, o que aconteceu? Ele voltou para a Apple. A Apple comprou a Next, se eu não me engano, e aí a tecnologia da Apple melhorou muito mais por conta das coisas que ele tinha criado na Apple, e o poder que ele tinha na Apple foi muito maior do que ele tinha antes. E aí ele não ia, né, ser demitido da própria empresa de novo. Então, assim, tudo fez com que, na verdade, aquele processo, aquele período também vem muito de confiar na vida, né? O contraste. Quando você para analisar, o contraste é você confiar na vida. Isso está acontecendo por algum motivo. E eu sei que daqui somente o bem vai ficar, como a Louise Hay fala. Dessa situação só vai ficar o bem, né? Tudo que está acontecendo nessa situação agora que parece meio maluca, que eu não estou entendendo muito bem, só vai ficar o bem, ou seja, isso também é para o meu bem. É outra frase também que eu gosto muito dos Abraham, que eu anoto, que eu fico falando o tempo todo, as coisas estão sempre dando certo para mim. Porque até o que parece que é errado, tá dando certo para mim. Só que aí o que acontece? Volta para aquela lição 1 que eu falei para você. De você entender
que você não sabe tudo, de você se colocar sempre no lugar de confiança e de aprendizado, sabe? Sempre no lugar de aprendizado. Porque se você coloca no lugar de professor, né? No caso, eu já sei isso tá certo e é assim, o que vai acontecer? Você tira conclusões. Também vem muito do livro, nossa, estou juntando todos os livros hoje, do livro Os 4 Compromissos. Que um dos compromissos é você não tirar conclusões. Não tire conclusões, porque quando você tira conclusões, você está saindo do lugar de aprendiz e aí você está simplesmente falando é assim, é assado, e não permitindo ver o que está por trás daquilo que você ainda não sabe. Então, confiar no processo da vida vem muito desse lugar de se colocar como um aprendiz. Eu não sei tudo e daqui vem uma coisa boa. Então, junto um pouco de tudo aquilo que a gente falou na primeira lição. Eu entendo que isso aqui vem para o meu bem, eu ainda não vejo como, né? Mas assim, eu confio que isso vem para o meu bem. Tudo tá sempre dando certo para mim. Então, esse é um remédio que eu preciso para curar uma dor que eu ainda nem sabia que eu tinha e a vida tá me oferecendo esse remédio. Abraço o contraste. Tudo tá acontecendo para o meu bem, é você entender que tem algo ali maior que você vai, né, tirar dessa lição, e também o pensamento positivo. Nessa situação, eu tenho duas escolhas. Escolher que as coisas podem desandar ou escolher que as coisas podem dar certo. E o que eu escolho? Essa que é a questão, né? De não colocar uma etiqueta logo no começo falando que dá tudo errado. Então, essa que é a questão de abraçar o contraste. Não é você acreditar que a sua vida, né? Os Abraham falam o tempo inteiro. A vida é para que seja boa, para que você viva feliz para sempre, nessa realidade espaço-tempo. Quando eles estão dizendo isso, eles não estão falando que você vai viver num campo florido, que tudo vai estar arco-íris e dias de sol. Não é isso, mas é a forma que você decide encarar a vida que a vida vai se transformar para você. Então, quando você decide fazer de tudo, colocar a sua visão sobre tudo, uma visão positiva, porque já que você cria a sua realidade, você pode fazer isso. É só a perspectiva que você vê que vai te dar nenhuma circunstância, isso é do estoicismo, né? Nenhuma circunstância é o que é, mas sim o ponto de vista, a forma que você enxerga a circunstância é que define como ela vai ser para você. Por isso que tem pessoas que vivem a mesma situação e uma sai contando vitória sobre aquilo e a outra vai contar a derrota. Porque é o ponto de vista e não a situação em si que aconteceu, né? Não é o que aconteceu, é o que você pensa sobre o que aconteceu. É a etiqueta que você coloca no que aconteceu que vai definir a sua experiência. Então, os contrastes é a etiqueta que você coloca. Você pode se colocar no lugar de aprendiz e aprender com aquilo, e tirar uma lição daquilo e evoluir e construir muito mais, como eu tô falando aqui do Steve, ou você pode colocar que isso foi o fim da sua vida. E pelo fato de você criar a sua própria realidade, o ponto de vista, a perspectiva, o pensamento que você alimentar, né, sobre aquela situação vai criar aquilo para você, tá? É o pensamento, quando eu digo ponto de vista, às vezes pode parecer mais complexo, mas é o pensamento que eu atribuo àquela situação. Eu posso olhar por uma situação e falar, nossa, isso é a melhor coisa que me aconteceu. E vai ser. Você vai começar, a vida vai te permitir que você veja várias perspectivas positivas daquilo e tire grandes lições e grandes rendimentos daquilo. Sabe aquela coisa? Peguei todas as pedras que estavam no meu caminho e construí meu castelo? É isso. Agora, se eu vejo que aquilo é uma grande punição para mim, a vida só vai me mostrar isso, porque lembra a lei da atração, né? Aquilo que eu foco, aquilo que eu concentro o meu poder de foco, vem para a minha realidade. E a minha realidade é moldada através de mim. Então, assim, no Kybalion fala o quê? O universo é mental. Então, a mente, né, que cria. Então, a sua perspectiva, pensa o seguinte, que o que você vê é o que você cria. Então, assim, o que está dentro da sua cabeça está criando a sua realidade. A forma que você vê está criando a sua realidade, tá? Então, essa que é a grande questão. Se eu vejo o mundo, no caso, como algo difícil, vai ser difícil. Se eu vejo essa lição como uma coisa pior que aconteceu na minha vida, vai ser assim. Se eu vejo como uma grande possibilidade de mudança, de coisas boas, de possibilidades positivas, vai ser assim. Então, essa é a segunda lição aqui do discurso do Steve Jobs, que eu achei super interessante também. E agora a gente vai para a terceira lição. A terceira lição do Steve é o seguinte: não se aquiete na vida. Ele fala isso, né, claramente. Não se aquiete, que é o que ele quer dizer para as pessoas que estão se formando em Stanford, né? Ele fala isso para você não se aquietar. Por que para você não se aquietar? A vida é para ser boa. Como os Abraham fala, sim, é para você viver feliz para sempre aqui. Não da forma que a gente acha, como eu falei, mas você entender que a vida é para ser boa para você e não se acomodar numa situação, acreditar que você tá aqui para viver um karma, que eu vim porque preciso viver isso, encarar isso, sabe? Essa questão que a gente vê muitas vezes as pessoas, né, aceitando
aceitando a situação como tá e se vitimizando, acreditando que tem que ser assim mesmo e tal. Mas você é o criador da sua própria realidade, você é o seu Deus criando a sua própria realidade. Então a vida não é para ser ruim para você não tá aqui para ser jogada como uma folha ao vento. Então ele fala isso, não se aquiete, se uma coisa não tá boa, entenda que existe algo melhor, é o pensamento positivo de novo, tem que existir algo melhor. E quando eu acredito nisso, o algo melhor vai ter que se apresentar na minha vida, porque eu crio a minha própria realidade. Agora, quando eu me aquieto e falo é assim mesmo, fico só encarando a realidade como é, o mais do mesmo vai aparecer também. Então esse é o ponto de não se aquietar, é muito interessante. Até uma coisa que tem no livro Conversando com Deus, eu não sei porque eu resolvo falar o nome do autor, que toda hora eu esqueço, não é nem que eu esqueço, eu confundo. Eu falo o Wallace de Wattos, que na verdade não é o mesmo autor, que é o Neale Donald Walsch. Não tem nada a ver, mas eu sempre confundo o nome dos dois. Mas enfim, quando ele fala, né, numa das conversas com Deus, Deus fala o seguinte, que vocês, no caso nós, acham que eu que estou decidindo o caminho para vocês, que eu estou castigando, que eu estou fazendo isso, que eu delibero assim, você me pede A e eu falo, não, isso eu não vou fazer. Ou B, tá, beleza, isso eu vou fazer. Ou C, talvez eu faça, mas não agora. E não existe isso. Por quê? Uma das principais, né, leis, o que foi difundido aí o tempo todo é que a gente tem o livre-arbítrio. A gente cria a nossa própria realidade. Como Deus fala no livro, ele fala o seguinte, eu não sou o criador, eu sou o observador. Então, assim, quem tá criando é você. Então, assim, não se coloca no lugar de vítima aceitando que a vida tem que ser assim. Ela está sendo assim porque você acredita que ela tem que ser assim. No momento que você mudar e perceber que ela não precisa ser assim, a vida vai ter que mudar e responder ao que você quer, porque o que está dentro é o que cria o que está fora. O que está fora, a realidade que você vê ao seu redor, é um reflexo do que você acredita que é. Então, se você acreditar que a vida é para ser ruim, que a vida é para ser indigna, que a vida é para ser com várias coisas ruins acontecendo para você, vai ser. Então, não se aquiete, não se acomode, não acredite que a vida tem que ser assim mesmo, que já não tem mais solução para mim. A gente não viveu para aqui, a gente não veio para cá para não ter mais solução para mim. A gente veio para cá para experimentar, para criar, para fazer disso a melhor coisa. Todas as possibilidades existem para isso. Tudo está aqui para isso. É como se você tivesse uma caixa de ferramentas infinitas que você pode criar qualquer coisa. No livro, né, Peça Será Atendido, Abraham fala, você pode ser, fazer ou ter qualquer coisa que você quiser. Então, se a sua vida tem alguma parte da sua vida que não está acontecendo da forma que você deseja, não se aquiete. Não se aquiete, né? No finalzinho do discurso, o Steve fala isso. Não se aquiete, continue tolo. Tolo na situação que eu quero dizer de aprendiz. Porque na tradução, né, no inglês, no caso, para eles o tolo não vem com um sentimento pejorativo. Aqui no Brasil a gente pode atribuir uma sensação mais pejorativa, um significado mais pejorativo. Mas o tolo, no caso, seria de você ser aprendiz, essa posição de aprendizado, que eu tô sempre pronto para aprender, que eu tô sempre pronto para aprender. Mas assim, não se aquiete com a vida, não acha que é assim mesmo, sabe? Aquela sensação de Gabriela, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e vai ser sempre assim. Não! Você nasceu para evoluir. Um dos princípios que o Abraham fala, né, que é a gente tá aqui para expandir. Uma das bases da sua existência é a expansão. A base desse universo é a expansão. Então, assim, não se aquiete. Você já imaginou se o Steve tivesse simplesmente se aquietado e acreditado que aquela faculdade que não estava legal para ele não se sentia feliz, que essa é a grande questão. Se não tá te fazendo feliz, não faz sentido pra você. E aí ele acreditava o quê? Já imaginou se ele tivesse acreditado? Não tá me fazendo feliz aqui, mas eu vou continuar aqui, vou me aquietar, vou me conformar, porque a vida é pra ser assim mesmo. A gente não teria Apple, a gente não teria computador, porque foi ele que trouxe tudo isso. Né? Então, assim, a gente não teria nada disso. Teria iPhone, não teria esse bando de tecnologia que surgiu depois. Não estaria aqui no YouTube, porque, né, no computador que tinha antigamente, que era só para trabalho, no caso, para grandes empresas de tecnologia, assim, mas assim, da época, né? De banco, sei lá, para sistemas. A gente não teria nada disso. Se ele tivesse aquietado e acreditado que é assim mesmo. Então, quantas coisas, né, o mundo não tá vendo ainda porque você tá se aquietando e acreditando que é assim mesmo. Essa que é a questão. Qual é a sua contribuição para o mundo? Pode ser que você contribua tanto quanto o Steve Jobs, ou talvez mais. Mas pelo fato de se aquietar e acreditar que é assim mesmo, você não tá permitindo que a sua luz brilhe, que você mostre para o mundo, que você ilumine o mundo com a sua própria luz. Então, essa mensagem de não se aquietar é fundamental. Porque a gente veio pra cá pra expandir, a gente veio pra cá pra criar, tá? Então, assim, mostra a sua luz pro mundo, não se permita. Se a sua luz tá apagada hoje, se tudo que você faz não te dá brilho, não enche seu coração de luz, talvez você esteja se aquietando e acreditando que a vida é pra ser assim mesmo
e uma parte do mundo está vivendo sem um pouquinho da luz que você poderia estar jogando aí através, né, de você. Você poderia estar iluminando várias outras vidas com o que você faz, com o que faz o seu coração brilhar, com o que te empolga, com o que te faz viver realmente em essência. E aí, se você se aquieta e acredita que a vida é para ser assim mesmo, você não brilha e acaba impedindo outras pessoas de sentir a sua luz. Então, essa era a mensagem, né? As lições que eu aprendi com Steve Jobs sobre a lei da atração nesse discurso, eu queria compartilhar com você. Eu espero muito que você tenha gostado. Comenta aqui pra mim o que você achou, se você gostou. Sei lá, qualquer coisa do que você viu aqui. É muito legal porque a gente começa também a ter uma conversa aqui nos comentários, compreender outros pontos de vista, que eu acho isso muito interessante. E a gente se abre para aprender mais quando você comenta, quando você coloca a sua opinião, quando você se expressa, e você também ilumina o mundo de outras pessoas quando você faz isso. Quando você comenta, quando você se permite colocar uma opinião, alguma coisa, você está iluminando, às vezes, a mente de alguém que não tinha pensado por essa perspectiva, a minha própria mente, que poderia não estar vendo por essa perspectiva. Então, coloca aí pra gente saber. E não deixa de mandar esse vídeo para mais pessoas. É que eu sempre vou falar aqui, conhecimento é poder. E quando a gente compartilha poder, a gente primeiro está ajudando outras pessoas, né? Porque às vezes uma mensagem é tudo que a pessoa precisa para mudar a vida dela totalmente, afinal de contas, né? A palavra, o conhecimento tem muita luz, tem muito poder, transforma tudo. A gente está no mundo, né? A nossa realidade é criada através do nosso pensamento. Então, uma palavra é o maior poder que a gente pode dar para alguém. Então, compartilha esse vídeo, pega o link e manda para o WhatsApp das pessoas, daquele grupo da família, para todo mundo, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Você tá cansada de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.